A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, telespectadores da TV Viva a Promessa. Eu sou o Hilbert e você está na Escola Bíblica Especial, estudando ao longo desse trimestre o livro do profeta Isaías, com base na lição cujo título é Assim diz o Senhor. Se eu perguntasse para você qual é o texto bíblico de sua preferência, o que você diria? Certamente todos nós, de acordo com a nossa história, temos algumas partes das Escrituras que nos tocam. Mas independentemente das nossas preferências, a Bíblia como um todo, inclusive o livro do profeta Isaías, é palavra de Deus. E Deus tem muito a nos ensinar a respeito do que esse profeta profetizou. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai conversar um pouco mais sobre ele. Meus amados, vamos lá, vamos pensar um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Esse programa é para a gente poder refletir, a gente parar, nossa vida é corrida, mas a gente faz uma pausa para fazer uma reflexão, queimar os nossos neurônios e estudar um trecho da palavra do Senhor. Hoje estaremos explorando os capítulos 49, 50, 51, 52 e 53 do livro do profeta Isaías. Este profeta, um profeta especialíssimo em falar sobre a vinda do Messias a este mundo. O profeta Isaías é chamado por muitos como o autor do 5º evangelho, isso mesmo. Assim como nós temos os 4 evangelhos no Novo Testamento, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Antigo Testamento tem o seu evangelho, que é o livro do profeta Isaías. E é até curioso porque os comentaristas bíblicos, os teólogos, chegam a dizer que Isaías nos revela que existe graça no Antigo Testamento. Alguns religiosos, de maneira equivocada, acreditam que a graça surgiu somente a partir do período neotestamentário. E, na realidade, a graça de Deus se revelou desde que o mundo é mundo. E as palavras do profeta Isaías estão cheias de graça, estão repletas do favor imerecido de Deus. E vale a pena meditar em cada uma das suas mensagens. Hoje nós vamos estudar propriamente as profecias que dizem respeito ao aparecimento do Messias neste mundo. É claro que a Bíblia como um todo é cristocêntrica, inclusive o livro do profeta Isaías. Mas alguns capítulos eles mencionam de maneira direta o aparecimento do Messias. No caso de hoje, a lição de número 11, a gente vai estudar sobre o tema o servo do Senhor, porque é deste modo que o Messias ele é mencionado pelo profeta. O profeta Isaías, ele faz questão de chamar o Filho de Deus de servo do Senhor, e a maneira como ele se refere ao servo do Senhor nos ensina verdades profundas espiritualmente. Lembra que no início aqui da nossa Escola Bíblica Especial eu perguntei qual é o seu texto da Bíblia predileto? Por que eu perguntei isso? Porque certamente algumas pessoas que me assistem irão dizer que o texto predileto está no capítulo 53 de Isaías. Porque o capítulo 53 de Isaías, do ponto de vista poético, ele é muito comovente. Porque ele retrata ali o aparecimento do servo sofredor, da maneira como o Filho de Deus se apresentou para ser sacrificado pelos nossos pecados. O texto base da lição bíblica de hoje, inclusive, são os versículos 10 e 11. Eu quero fazer questão de ler. Nem sempre eu faço essa leitura do texto básico, mas hoje eu quero fazer essa questão. Nos diz assim, ó: foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Que palavras, né? Aqui nessa versão, na NVI, Nova Versão Internacional, ela fica assim, com um teor poético ainda mais aguçado.
Vamos conversar sobre o servo do Senhor, sobre essas profecias, com referência ao aparecimento de Jesus neste mundo, as quais foram proferidas pelo príncipe dos profetas, o profeta Isaías. O pastor Willy está sendo trazido pelo Espírito Santo aqui, meu amigo, irmão em Cristo, companheiro de ministério, para poder nos ajudar. É um pregador da palavra, pastor da promessa Nhocuné, Vila Nhocuné, Iape da Vila. Isso, conhecida como Iape da Vila. Isso. Na Zona Leste de São Paulo, né, pastor? Zona Leste São Que Paulo. Maravilha, né? Tem um canal do YouTube ali, onde o pastor sempre aparece ministrando a palavra, um excelente expositor das Escrituras. E hoje o Senhor o trouxe para nos ajudar. E eu sempre costumo dizer, pastor Willy, seja muito bem-vindo, mas a minha posição ela é muito confortável em relação à sua, né? Porque eu sou o perguntador desse programa e você é o respondedor. Vamos assim dizer. Pastor Willy, fique à vontade, se quiser saudar o pessoal de casa e aproveite e dê o seu parecer geral sobre a lição de hoje. Amém, amém. Prazer estar aqui com você. Eu ia dizer que esse programa ficou difícil, porque o Willy e o Wilbert no mesmo programa ficou desafiador. Vai ter gente que vai confundir, viu? Vamos chamar de Willy, chamar você de Wilbert, não, a gente atende, não tem problema, porque realmente... Mas se quiserem resumir, vamos chamar de Will, né? Sim, Will. Aí chama os dois, né? Mataria, né? Resolvido os dois. Satisfação estar aqui com você também, você tem sido uma referência para a gente também aqui na apresentação do programa, no ministério. Satisfação também reencontrar esses irmãos e irmãs para a gente refletir na palavra de Deus. Bom... fazendo um breve resumo, né, de tudo isso que a gente tem visto, o livro de Isaías é um livro desafiador, né, cara, porque a interpretação dele é extremamente intensa, um livro que tem um contexto imediato, né, onde ele tem uma mensagem ali para aquele povo, mas ao mesmo tempo uma mensagem que ultrapassa as barreiras de Israel e chega intensamente poderosa para a gente aqui. E eu digo que o livro de Isaías é aquela prova de que a palavra de Deus é inspirada e ultrapassa gerações, né, cara? Louvado seja Deus. Porque como esse texto escrito para aquele contexto, ele diz tão claramente para esse tempo, para as nossas lutas, para o nosso contexto. Então a gente percebe nitidamente que, de fato, há o sopro de Deus aqui. Bom, para a gente colocar aqui um pequeno resumo do que a gente tem para estudar hoje, o livro de Isaías, como a gente tem visto, ele fala intensamente sobre juízo e graça de Deus. Eu acho que esse é o maior misto aqui. Juízo porque, quando a gente olha para o próprio contexto da nação de Israel, a gente percebe que Deus leva o pecado a sério, né? Que uma vida distante do propósito de Deus, mesmo um povo alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, voltou a viver uma vida distante do propósito redentor. Então ele tem essa missão de anunciar que o juízo virá, né? Dentro desse contexto da rebeldia. Mas, ao mesmo tempo, é um livro encharcado de graça de Deus, porque esse mesmo Deus que deixa com que a nação sofra as consequências da sua ação, que afasta do propósito de Deus, ele está dizendo, eu continuo te amando, eu vou resgatar você, eu vou trazer você de volta. Por isso, como você disse a princípio, esse livro ele é encharcado de evangelho, né? Alguns teólogos eles entendem que o livro de Isaías poderia ser comparado a um quinto evangelho. Ele caberia muito bem no Novo Testamento. Caberia muito bem, né? Está encharcado de Cristo, encharcado da mensagem salvadora, da redenção, da misericórdia de Deus, né? Então, caberia nitidamente no Novo Testamento. Então, a gente dá ali com esse duplo sentido, ou essas duas mensagens, né? Do juízo, mas ao mesmo tempo da graça que há de se manifestar tanto sobre Israel, mas essa graça vai ultrapassar as barreiras de Israel e vai chegar viva e poderosa para a gente nesse tempo também. E falando da manifestação desse resgatador que virá a partir de Israel, para Israel e para nós também, ele fala de alguns adjetivos da natureza e da missão dele, né? E entre esses adjetivos que ele dá a esse Redentor é o servo do Senhor. Algo que ele começa a falar desde o capítulo 49, né? Ali começa a falar a respeito de um servo que virá para se submeter plenamente ao propósito e à vontade de Deus, mas com essa missão de resgatar Israel, mas agora no sentido espiritual, de resgatar ou dar a oportunidade da humanidade voltar para o seu Deus Criador. Então, eu acho que o alvo aqui maior é a gente falar sobre esse servo apontado por Isaías, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, falar a respeito da missão que ele tem, de uma obediência, mesmo diante do sofrimento, falar a respeito da glória dele também, porque apesar dessa submissão que aparentemente coloca nesse momento, né, em que ele cumpre a missão, uma condição de humilhação, a gente sabe que ele continua sendo Deus e que ele é aquele que vai se manifestar em glória, né? Então, eu acho que, em resumo aqui, é a gente olhar com sensibilidade para esse servo
que entrará na história para redimir tanto a nação de Israel quanto a nós também. Muito bem, pastor. Não teria explicação melhor com essa síntese que você acabou de passar para a gente. E o autor da lição, ele, quando faz aqui os seus comentários, ele chega a dizer que, embora a mensagem de Isaías ela tivesse um contexto histórico, né, e tivesse um direcionamento inicial para Israel, este servo, que é o Messias prometido, ele seria o Israel perfeito. Aquilo que Israel não conseguiu realizar, Sim. aquilo que Israel não conseguiu cumprir como escolhido de Deus, a nação não conseguiu executar, esse servo do Senhor, ele executaria com perfeição. Então, tudo se cumpriria nele, ele cumpriria perfeitamente, de maneira completa, os propósitos de Deus. E eu gostei, né? Você usando a expressão continuamente, ele seria o resgatador mesmo, né? Sim. Ele é o redentor, é o que vai resgatar Israel. Mas assim, sempre houve aquela ideia de resgate físico, né? Mas assim, esse resgatador é o resgatador espiritual. É aquele que vai remir o povo dos seus pecados, e não só a nação que continha os seus contemporâneos, né? Mas também os povos de todo o mundo e de todas as épocas, correto, pastor? Sim, é exatamente isso. É uma missão que ultrapassa as barreiras de Israel, né? Isso. Na verdade, toda a Bíblia Sagrada, ela tem uma dimensão de evangelho. Quando a gente olha para cada enredo bíblico, né, desde Abraão e cada história, né, eu acho que o Tim Keller destacava muito isso, né? Cada enredo bíblico tem no fundo aquilo que Deus faria por nós na cruz do Calvário. Deus ele tem essa natureza universal, né? Exatamente. Ele usa um povo, uma cultura, mas assim, o objetivo dele sempre é ampliar, Sempre é isso aí. né? Ampliar a sua ação em relação aos outros povos onde nós somos alcançados. Pastor, a gente vai para as perguntas, né? Mas eu quero deixar você bem à vontade para poder tecer seus comentários sem se empreender necessariamente no que as perguntas propõem, mas para ajudar o pessoal de casa, né? O pessoal de casa, aqueles que têm a lição bíblica, eles costumam dizer, quando me encontram, que sempre se preparam para a escola bíblica presencial assistindo aqui a Escola Bíblica Especial. Então, para ajudar esse pessoal de casa, eu vou contar com tua colaboração, respondendo as 4 perguntas teológicas da lição. Mas, por favor, pastor, sinta-se à vontade para tecer comentários, extra perguntas que estão aí na lição, tá bom? A primeira pergunta aqui, que está destacada na nossa lição, diz o seguinte: o que Isaías diz sobre o chamado do servo do Senhor e em que sentido ele restauraria o seu povo? Capítulo 49, o profeta faz um destaque sobre o chamado do servo do Senhor. Sim. Então, o que o conteúdo das profecias de Isaías faz referência a essa questão do chamado do Messias? Por favor, comenta conosco. A gente percebe aqui, pelo menos, 2 dimensões desse chamado e dessa missão que ele tem. Primeiro, ele está relacionado àquilo que você disse um pouco antes. Ele vem para ser aquilo que a nação de Israel não foi. Isso. Porque a gente sabe que esse chamado de Israel, ele tem uma dimensão missional, né? A ideia ali é que quando Deus começa uma obra a partir de Abraão, que é um homem que não tem nada de especial, né? Ele foi chamado pela graça de Deus, assim como nós somos chamados pela graça de Deus, mas esse projeto que Deus tem de ensinar esse povo alcançado pela graça a viver uma vida diferente, ele vai ultrapassar dentro do projeto original a nação de Israel. Quando a gente olha, por exemplo, para o Êxodo 19, a nação de Israel é chamada de uma nação de sacerdotes, ou seja, há uma missão sacerdotal nela de manifestar o amor de Deus, a sabedoria de Deus à humanidade que se desprendeu do Deus Criador. Um dos textos mais extraordinários que eu acho no contexto do Antigo Testamento é Deuteronômio, quando Deus fala ali para a nação de Israel: eu quero que vocês vivam de acordo com os meus princípios, com as minhas leis, ao ponto de despertar a curiosidade dos outros povos. E eles vão olhar para vocês e perguntar assim: mas quem ensinou isso para vocês? Os caras sabem separar o que é bom e o que não é bom para comer. Os caras têm dia de descanso, os caras têm uma lei de governo, né, muito bem alinhada, os caras têm leis, esse povo tem lei que ensina você a respeitar o próximo. Então, assim, essa sabedoria dada por Deus a essa nação causaria naturalmente uma sede pelo testemunho. E eles perguntarão: quem ensinou? E vocês dirão: foi o Senhor. Então, de uma maneira ali missional, pelo testemunho, eles causariam sede na humanidade. Seria um padrão de ética elevado. Seria o padrão de ética elevado, ao ponto de, por mais que existisse já sabedoria naquele tempo, eles iam encontrar naquele povo uma sabedoria incomum,
e eles perguntariam de onde vem essa sabedoria, e eles buscarão o Deus de Israel. Mas a nação de Israel falhou. A nação de Israel não conseguiu conciliar fé com ética, né? Com vida transformada. E é importante porque a missão que Jesus nos dá não é diferente dessa. Vocês são luz do mundo, né? Vocês são sal dessa terra. E entre esses aspectos do sal, eu gosto, tem um pastor na nossa igreja que ele fala que o sal gera sede também, né? O viajante de Israel colocava uma pedrinha de sal debaixo da língua para não esquecer de se hidratar no deserto. Então, de alguma maneira, o testemunho causaria sede nas pessoas de conhecer esse que está governando a nossa vida. Porém, a nação de Israel falhou nessa missão. A gente sabe que o testemunho da nação de Israel acabou não se alinhando a partir da palavra de Deus. Então, Jesus vem para fazer isso que a nação de Israel não fez. Por isso, o versículo 3 do 49 diz assim, ó, ele me disse, você é meu servo, Israel, em quem mostrarei meu esplendor. O que ele está dizendo aqui é que Jesus, ele representa a nação de Israel. Você é o meu representante. Ou seja, aquilo que a nação de Israel não foi capaz de cumprir, Jesus o cumpriu, vivendo de maneira perfeita, dentro do propósito da vontade de Deus. Jesus causou sede nas pessoas. Show. Né, trazendo elas para Deus, né, causando sede de Deus ali a respeito da sua maneira de viver. Então, através do seu testemunho, através de uma vida alinhada a partir dos propósitos de Deus. Então, a primeira parte, né, aqui que se coloca é justamente para suprir essa falha missional da nação de Israel. Em segundo, ele foi chamado para trazer restauração para essa nação que falhou. Porque essa nação não só se afasta de Deus, mas ela se perde existencialmente, né? Ela está caída nesse momento da história que Isaías está anunciando o juízo de Deus, ela se perdeu. Ela perdeu seu sentido de existência, ela provavelmente perdeu o verdadeiro prazer, sentido da vida, que se alinha a partir do propósito de Deus. Então, ele vem para justamente trazer esse povo que se afastou do Deus Redentor de volta ao seu Redentor. E é interessante que essa missão ela se manifesta de duas formas. O que é importante? Porque no versículo 15 ele diz assim, ó, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Ou seja, apesar de toda essa rebeldia, apesar de todo esse afastamento, Deus diz à nação de Israel, eu não vou deixar de te amar, eu não vou deixar de cuidar de você. E Deus, ele usa uma figura de linguagem, assim, forte, né? Demais, porque, né? Para dizer que o amor dele ultrapassa o amor de uma mãe, Deus sabe o que representa Sim. o amor de mãe para as pessoas, né? Nada contra o amor do pai, né? Mas aí a ideia... A mãe é simbiótica, né? Vem de dentro, amamenta. Exatamente. E o texto, assim, ele chega a dizer uma mãe que amamenta. Está falando da mãe de uma criança recém-nascida, uma criança totalmente dependente dela. Por acaso uma mãe consegue esquecer? Ainda que esqueça, eu não vou esquecer. Então, o amor que seria revelado através do servo seria um amor muito maior do que o amor de mãe. É extraordinário, é um amor absurdo, né? Um amor assim, indescritível, inexplicável, um amor infinito, né? A gente tenta reproduzir aqui de uma maneira humana, mas a gente sempre vai ser insuficiente no nosso vocabulário, né? A gente não consegue expressar isso. A gente não consegue conceituar com precisão o amor de Deus. Mas o servo do Senhor, Jesus no caso, porque embora Isaías estivesse ali 700 anos antes de Cristo, ele está profetizando sobre esse servo perfeito, o servo do Senhor, o próprio Jesus. Então, assim, Isaías está dizendo como vai ser esse servo, como vai ser esse enviado de Deus, né? Uma pessoa perfeita que é capaz, inclusive, de amar de um modo que ninguém jamais seria capaz de amar neste mundo. Pastor, a segunda pergunta, não sei se na primeira aí tá ok, a gente pode partir para a segunda? Sim, não, eu acho que a única questão que a gente não colocou é que esse amor se manifestaria sobre a própria nação de Israel, isso, que se perde, mas agora a promessa se estende a todo ser humano, né? Porque no versículo 6 ele fala, e diz ele, é coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles que Israel eu mesmo guardei. Também farei de você uma luz para os gentios. Isso aí. Ou seja, esse amor vai ultrapassar essa nação perdida e vai alcançar povos que a princípio não fazia parte desse projeto original do contexto do Antigo Testamento. Né? O pessoal que não tem familiaridade religiosa, pode ser que esteja nos assistindo, os gentios são os não-judeus, né? Então, Deus ele não tem uma nacionalidade, pastor Willi. Deus sempre se preocupou em salvar os povos, independentemente da cultura, independentemente da origem, porque Deus é Deus de todos, né? Sim. Salmo 100 diz, celebrai ao Senhor todos os moradores da terra.
Todos, né? Então tá aí, o servo iria restaurar Israel, mas também tinha o objetivo de ser luz para todas as nações, né? Perfeito. Segunda pergunta, né, diz assim, ó, comente sobre a metáfora usada pelo profeta para descrever a desobediência do povo de Deus em Isaías 50, versículo 1. Baseie-se também no comentário, no item 2 aqui da lição, em contraste com o povo desobediente, como viveu o servo do Senhor? Que desafio temos? São 3 perguntas em uma, pastor. Deus, ele gosta muito de metáforas, né? Deus, ele usa metáforas não é para dificultar a compreensão, pelo contrário. Deus, ele, quando apresenta os seus enigmas, vamos assim dizer, é para facilitar o entendimento de quem está lhe ouvindo. Sim. Então, Deus usa uma metáfora aqui, no capítulo 50, né, do livro que carrega o nome do profeta Isaías. Então, assim, responde para a gente essa segunda pergunta, está aparecendo aqui debaixo, pessoal de casa. Por favor, está contigo a palavra. Legal. Então, ele faz aqui uma comparação, 3 perguntas dentro de uma pergunta. Isso. Aqui, né? Então, acho que a primeira questão aqui é refletir sobre a nação de Israel e sua falha, né? Porque o capítulo 50 vai justamente apontar para isso. Ela recebe uma missão, como nós já dissemos, ela não consegue cumprir essa missão, ela não se esforça por essa missão. Então, ela falhou. Então, a comparação que Isaías faz aqui no capítulo 50, eu vou ler só 1 e 2 aqui para a gente refletir, ele diz assim, ó, assim diz o Senhor, onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu a mandarei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês. Por causa de seus pecados vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Ele faz uma comparação aqui, nesse momento em que, por causa da persistência de Israel em viver distante de Deus, ele faz como se a gente tivesse aqui o símbolo de um rompimento de uma vida conjugal. É uma mulher que está recebendo uma carta de desquite, está sendo mandada embora. É óbvio que Deus não está usando o divórcio como uma referência dentro do propósito dele, mas é uma representação aqui porque a aliança entre Deus e o seu povo, ela é feita a partir de algo que acontece nas duas partes, né? Sim. Então, quando a gente olha para aquela aliança que Deus faz lá no início, ele fala a respeito do amor, do cuidado dele por seu povo, mas ao mesmo tempo há uma resposta em obediência, né? Porque é o que mostra que você está envolvido na aliança. A partir do momento que a nação de Israel não se importa em viver de acordo com a vontade daquele que a resgatou, há um rompimento aqui dessa aliança. Então, esse momento em que Deus permite que a nação de Israel sofra as consequências dos seus pecados, simboliza aqui esse rompimento da aliança, né? Ela está vivendo um divórcio com Deus, né? Não é um divórcio eterno, ele já anunciou que ele ama ela ainda, ele já anunciou que ele vai correr atrás dela, que ele vai resgatá-la, e por causa da dívida, ele cita até o contexto dos filhos sendo entregues aqui numa simologia, que era comum na cultura da época, um filho por vezes ser usado para o pagamento de uma dívida. Então até os filhos estão indo junto, cadê a carta de divórcio? Os filhos também estão sendo dados aqui pela culpa. Mas a primeira expressão aqui é falar justamente sobre a falha de Israel. E em comparação à falha de Israel, a gente cita aqui aquele que não falhou, né? Eu acho que é isso que ele está dizendo aqui. Israel é o servo que falha, que não cumpre a sua missão. Cristo é o servo que não falha, que vive para viver essa missão dada por Deus. Aí ele fala aqui no versículo 6, ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e que era cuspida, né? O que ele está dizendo aqui é que Jesus é o servo que não falha, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo quando a situação de Cristo se tornou extremamente difícil, ele não abandonou a vontade de Deus. Portanto, quando a gente olha para a nação de Israel, a gente olha para uma nação que não vive de acordo com o propósito de Deus. Quando a gente olha para o servo, esse servo apresentado por Isaías, a gente olha para alguém que é fiel a Deus, mesmo nos momentos mais tensos, mesmo nos momentos mais difíceis. Me permita, pastor, Isaías, ele está apresentando as características do verdadeiro Messias. Sim. De modo que, quando Jesus apareceu, ele não foi o primeiro que foi identificado como Messias. Muitos outros Messias apareciam, falsos Messias, evidentemente, e a forma de verificar, de aferir o verdadeiro Messias era consultando as profecias messiânicas Sim. do Antigo Testamento. Então, Isaías, ele tá fazendo essa referência. Olha, quando o Messias apareceu, o verdadeiro Messias, ele é perfeito.
Ele não comete falhas. E mesmo quando ele está sob forte tensão, sendo pressionado, ele continua sendo perfeito. É muito diferente de um ser humano comum, de um ser humano contaminado pelo pecado. Quantos de nós, pastor, sob forte tensão, pressão, a gente cometeu erros, né, cometemos agravos, o Messias seria o servo perfeito. O Messias é o servo perfeito, é exatamente isso. É aquele que resiste àquilo que nós não resistimos, né? Ele literalmente veio para ser aquilo que nós não somos e não seremos capazes de ser. A nossa referência, meu irmão. Ele é. Por isso que é tão importante a gente entender na caminhada cristã que o alvo da nossa jornada espiritual é Cristo. Não tem nada maior que Deus possa fazer em nós do que nos tornar parecidos com Ele, né? Por vezes a gente tem lidado com uma dimensão da fé onde parece que o propósito de Deus na nossa vida são as bênçãos dessa vida, são as conquistas dessa vida, são questões materiais. Mas quando a gente olha ali para Paulo falando em Efésios capítulo 4, ele fala que o alvo de Deus para a nossa vida é que nós cheguemos à estatura de Cristo. Não há nada mais extraordinário, mesmo que a gente não conquiste nada nessa vida. Se a gente conseguir, né, pelas lutas que sejam, nos tornarmos mais parecidos com Ele, o ápice da nossa existência está se concluindo. Sem Jesus não há evangelho, não há comunhão com Deus. Não à toa ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pedro disse em Atos 4:12, debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Tudo se resume em Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Então, sem Cristo, os textos do profeta Isaías não fariam sentido. Faria o menor sentido. A Bíblia não faria o menor sentido. Tudo se perde. Tudo. Sem ele, nada podemos fazer. É isso aí. Sem mim, nada, né? Foi ele mesmo que falou. Exatamente. E é interessante que Isaías, ele chama a gente para colocar a confiança nele. Né? Porque ele fala até, inclusive, de dois tipos de pessoas, apesar dessa falha de Israel, ele fala que ainda existirão dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa é aquele que vai, de fato, submeter sua força ao Senhor. Eu acho que é no versículo 10 que ele diz assim, ó, pessoas que confiam em Deus aqui. Quem entre vocês teme o Senhor, obedece à palavra do seu servo. Que aquele que anda no escuro não tem luz alguma. Confie no Senhor e dependa do seu poder. Ele está falando de pessoas aqui que sabem que por si mesmas não conseguem. Mas elas encontram nesse servo perfeito forças, exemplo, mas mais do que exemplo, a gente encontra nele força, né, para poder ser esse ser humano que a gente precisa ser. Mas, ao mesmo tempo, no 11, ele fala de pessoas que ainda vão continuar vivendo na sua própria força, que ainda vão se esquecer da sua dependência de Deus. Apesar da perfeição do servo, haveria elas ainda vão corações resistentes, né? Resistentes, pessoas que tentarão ainda construir um caminho, no versículo 11, que ele está falando, um caminho de autossuficiência. A mesma falha de Israel pode acontecer hoje, nos nossos tempos, na nossa geração. Seria esse o nosso desafio, que a lição aqui pergunta? Que desafio temos diante dessas verdades? A lição diz assim, tem esse contraste, né? Entre os que confiam na força do Senhor, os que não confiam, enfim. E que desafio a gente tem diante disso? Será que a gente, se não tomar cuidado, a gente pode pertencer a esse segundo grupo, pessoas que confiam na própria força, quando a gente não tem Cristo como a razão da nossa existência? Sem dúvida, sem dúvida. Só que essa confiança, ela se manifesta de várias formas, né? Uma delas é a vida de oração. Não é verdade? Porque de boca para fora... Sim, você pode fácil, falar, eu né? confio. Existem atos práticos que mostram o quanto nós reconhecemos a nossa dependência. Em segundo lugar, é a palavra de Deus. Como se você não lê a Bíblia, você está definindo os seus próprios caminhos, você está entendendo que você sabe o que é melhor para si. E, cara, assim, olha eu te chamando de cara, Pastor Wilbert, desculpa. Pode chamar. De minha parte não tem problema, não, porque a gente bate papo nas entrelinhas, né? Claro, cara. Mas, assim, é uma coisa tão importante aqui quando a gente fala dessa confiança, porque esse livro, como nós dissemos no começo, ele é muito contemporâneo. E a quantidade até de teologias que surgem nos nossos tempos, ensinando a você confiar no seu potencial, na sua força. Não é isso, os passos para o seu sucesso. Uma teologia humanista. Uma teologia humanista, uma teologia que fala só do potencial humano. E, de repente, a gente olha, justamente escuta essa voz do Senhor dizendo, sem mim, nada vocês podem fazer. Rapaz, deixa eu te interromper, porque isso é sério, porque o Evangelho, ele precisa ser recheado das características deste servo e da dependência desse servo, porque senão o Evangelho se torna uma mera mensagem motivadora. É isso aí. Tá na moda, né? Coach para tudo, inclusive os coaches espirituais. Então a gente não pode de maneira nenhuma caminhar por essa linha, uma linha antropocêntrica, onde tudo gira em torno de nós,
onde parece que a vontade de Deus não é o que importa, mas sim os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Só para poder acrescentar. É isso aí. Eu digo que essa teologia, existem teologias boas, existem teologias médias, existem teologias ruins, existem teologias que são péssimas, né? Eu colocaria essa na linha das péssimas. Por quê? Porque toda voz que te ensina a confiar no seu potencial é um eco do Gênesis. Sim. Não foi isso que Satanás disse a Adão e Eva? Foi o que Deus falou para você? Vocês podem ser igual a ele. Não é isso, ele é um limitador na sua vida. Você vai viver na dependência de Deus, do projeto de Deus. Assim, desculpa, você pode ser muito mais do que isso. E por vezes a gente não percebe as teologias que são o eco dessa voz do Gênesis dizendo, confia no teu potencial. Você pode ser mais, você pode ser uma pessoa extraordinária. Cara, a gente não pode nada sem ele. Eu te chamei de cara de novo, mas a gente não pode nada sem ele. A palavra de Deus ensina que é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Salmo 125 diz que confiam no Senhor, são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confia no Senhor. A confiança sempre é em Deus, a confiança é nesse servo, porque nós somos falhos. Israel falhou, nós somos a continuidade da falha de Israel, né? Enquanto o servo do Senhor, mencionado pelo profeta, é a pessoa perfeita em quem nós devemos confiar. Pastor, a terceira pergunta, para deixar você muito tranquilo, né? Willy, chamar de Willy também, né? Pastor Willy, não tem problema. Estou chamando de cara já. Não tem crise, não tem crise. Fica à vontade, meu querido. Meu irmão, a terceira pergunta diz assim, ó. Comente sobre os 4 chamados de Deus para ouvi-lo em Isaías 51. Tá. Quais são as expressões que descrevem o tempo de arrependimento e salvação em Isaías 52, 1 a 7? Então, assim, a pergunta está nos fazendo refletir sobre esses 2 capítulos. Então, o que é que o pastor Willy, meu amigo Willy, tem a dizer a respeito, por favor? Vamos lá. O capítulo 51, para não ficar muito extenso, no versículo 1 e 2, ele inicia falando justamente do chamado de Abraão, que é a raiz da nação de Israel, né? Começa naquele homem. Então ele diz assim, Abraão não era nada quando foi chamado por Deus e que sua mulher era estéril, mas Deus, por sua graça, o fez uma grande nação. O que Isaías está fazendo aqui, a gente está falando sobre essa confiança no eu e na capacidade humana. Mas o que Isaías parece fazer aqui é justamente fazer a nação de Israel lembrar que ela não é nada. Que ela não era nada quando ele começou aquele povo. Quando a gente olha, como a gente já falou sobre isso, mas quando a gente olha para o chamado de Abraão e para o chamado de Sara em si, o que Deus está provando ali é que o poder é dele, né? Porque ele dá para Abraão uma mulher que é estéril. E que vai ter filhos na velhice. Ele promete fazer uma grande nação, mas a mulher quem... A mulher é estéril, cara. Deus escolhe para ser de Abraão, ela não pode ter filho e já está avançada de idade, né? Isso, e demora ainda, né? Porque se caso engravidasse ali no período normal, mas demora. Então, assim, o que acontece ali é completamente antinatural. Eu acho que o que ele está sinalizando aqui, lembrando a nação de Israel, é que todo o povo de Deus é fruto de um milagre gracioso da parte de Deus, e a gente esquece disso. A gente, por vezes, de fato, vai confiar no nosso potencial, nós vamos esquecer que tudo começa pela graça de Deus. Então, ele lembra desse contexto aqui. Diante dessa realidade, ele começa, então, a chamar a nação de Israel de volta para si. Ou seja, vocês começaram a viver num caminho de autonomia, de autorrealização, de como se vocês fossem capazes. Então, ele usa Isaías ali para chamar esse povo de volta, para viver de novo na dependência de Deus. Aí, existem alguns chamados aqui, eu acho que se a gente ler todos vai ficar muito extenso, mas no capítulo 51, ele diz no versículo 1, escutem, vocês que buscam retidão e procuram o Senhor. No versículo 4, ele fala, escutem, meu povo, ouça minha nação. No 7, ele fala, ouçam, e vocês sabem o que é direito, ou vocês que sabem o que é direito. Portanto, ouça, você aflita, embriagada, mas não de vinho. O que o Deus está fazendo aqui é justamente chamar o seu povo de volta a Ele. Né? Voltem a me ouvir, voltem a confiar em mim, voltem a confiar na minha palavra. Vocês se perderam justamente por isso. Mas Deus está aqui justamente chamando eles de volta a viver nessa vida de dependência. Então, dentro desse chamado, ele começa a falar, então, desse tempo de arrependimento. Deus não só chama de volta, mas fala que há um tempo para recomeço, que há um tempo para a nação de Israel realinhar sua vida, então, agora na presença de Deus e não num caminho de autonomia. Primeiro, ele fala para a própria nação de Israel. É interessante que Deus anuncia a queda, mas Deus também anuncia a restauração desse povo. Então, no versículo 1 do 52, agora já partindo para o 52,
ele fala: desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar em você. Ou seja, ele já anuncia para essa nação que vai cair, mas ele já também anuncia que ele continua amando esse povo, que ele vai colocá-la de pé de novo. É uma mensagem, não só chamando de volta, mas é uma mensagem de restauração para esse povo. E há também aqui uma mensagem que ele coloca agora para toda a terra, né? Porque como a gente tem visto aqui no livro de Isaías, ele tem uma mensagem para um contexto imediato, mas ele tem uma mensagem que vai se estender a todas as pessoas. Por isso, no versículo 7 do 52, ele fala assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Percebe que é uma voz aqui que se estende a todos agora, né? Esse texto clássico, né? Esse a gente texto é usa maravilhoso. muito na igreja quando fala de evangelização, de missão, Sim, né? sim, Quão sim. bonitos são os pés daqueles que anunciam o evangelho, que anunciam a paz. Isaías está fazendo referência a essa expansão da palavra, né? Para Isso aí. todas as nações, da além das fronteiras, né? É, isso aí. Pastor, o capítulo 53, né? Ele usa uma expressão dos nossos dias. Ele é mágico do ponto de vista de nos fazer admirá-lo, né? Porque o capítulo 53, ele vai descrever o ápice da missão do servo, o ápice da missão de Jesus, né? Teve algumas pessoas que ficaram decepcionadas quando viram o Messias padecendo lá no Gólgota. Parece que essas pessoas não se lembravam do que estava escrito em Isaías 53, porque Isaías 53 previa Sim. que o Filho de Deus, que o servo do Senhor, ele teria que sofrer pelos nossos pecados, ele teria que ser levado como um cordeiro mudo para ser sacrificado pelos homens, né? Então, assim, o Isaías 53, ele é um momento, assim, importante para a gente refletir sobre a missão do servo, sobre o que o servo realizou e como ele revelou o seu amor lá na cruz por nós, né? Porque podemos afirmar que a glória do servo do Senhor foi revelada por meio de duas grandes vias. Tem duas grandes vias aqui do Isaías 53 que é importante a gente comentar. Fique à vontade, por favor. É interessante que essa glória, como você disse, ela está na contramão de toda a expectativa humana, né? Havia uma expectativa que o Messias estabeleceu o seu reino naquele tempo, né? Ela era política, né? Uma libertação política, uma Seria vida mais um confortável. juiz, seria mais um Gideão que vai ser levantado aqui para libertar a gente politicamente de Roma, né? Enfim. É isso aí. Mas é interessante e profundo isso, né? Porque Isaías começa justamente anunciando que a glória dele será revelada através, primeiro, do sofrimento. De uma vida sofrida. Versículo 53, que a gente citou, o 3 e 4, ele diz assim, ó: ele, né, isso é Jesus, foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. E é extraordinária porque a primeira manifestação da glória do Senhor não acontece numa vida triunfalista aos olhos desse mundo, mas se manifesta através de uma vida fiel a Deus, mesmo diante do sofrimento. A primeira manifestação começa na sua essência, né? Uma essência que não muda, que não cede mesmo diante do sofrimento, da dor. E é extraordinário a gente pensar, porque, como a gente falou aqui, a nós, humanos, é tão difícil ter uma vida fiel a Deus diante das lutas. Então, para nós, como igreja, ele de fato é glorioso, ele de fato é extraordinário. Pensar que alguém encarnou e resistiu todas as tentações e todas as provações em fidelidade a Deus. Então, a primeira dimensão que Isaías aqui coloca é justamente nessa fidelidade que se manifesta de forma integral, mesmo diante da adversidade, das tentações e provações.
E mais uma vez vale a pena lembrar que nós somos chamados por Deus para fazer a trilha do Cordeiro. Sim. Né? Para resistir à diversidade de tentações e provações dessa vida. A via dolorosa? A via dolorosa tem que fazer parte, né? Nós não fomos chamados por Deus para ser os lobos desse mundo, nós somos chamados de ovelhas, né? Então é um caminho sofrido. Né? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. No meio de lobos, né? Tem gente que acha que a gente é o lobo nesse mundo, né? Que a gente vai triunfar, que a gente vai viver a glória total desse mundo. A glória, assim como a do Senhor, está para o fim da história, né? Mas nesse momento aqui, nós somos chamados por Deus para fazer a trilha dele. Isso é profundo demais. Então, Isaías 53 prevê a morte do servo, que também é uma manifestação da sua glória, né? Sim. Que nos ensina a entender o sofrimento como algo pedagógico da parte de Deus. Mas tem um segundo aspecto aí, né? Tem. O segundo aspecto aqui fala da ressurreição, porque apesar do sofrimento, o sofrimento não é o ponto final do Senhor. Isso fazia parte da sua missão aqui e ele foi fiel e foi glorificado por meio da sua fidelidade. Mas no versículo 10, no 53, ele diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Importante aqui, ele prolongará os seus dias. O sofrimento de Cristo e o sofrimento daqueles que estão em Cristo nessa vida nunca são um ponto final. Eu acho que essa é a grande questão aqui, né? Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada, né? A gente está nessa, a gente esquece disso, mas nós somos peregrinos aqui, assim como ele foi, né? Mas a glória dele aqui se manifesta no fato de que esse sofrimento não foi o ponto final. Ele ressuscitou, ele tem a eternidade, ele é o Deus eterno e ele está glorificado nesse momento. Eu acho que esse é o ponto aqui. Então, o servo do Senhor, ele cumpriu o que estava previsto em Isaías 53. Ele andou pela trilha, pela via dolorosa, ele padeceu, né? Ele foi rejeitado, foi desprezado, e a Bíblia diz que ele sofreu a morte cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, esse caminho nos é apresentado. A gente é convidado por ele a também sofrer os seus sofrimentos, para que com ele, como diz Paulo aos Romanos, nós possamos ser ressuscitados, possamos Sim. viver eternamente, né? É uma promessa que a gente carrega no coração, até porque Deus não é sádico, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Sem dúvida, sem né? dúvida. Quando a Bíblia fala sobre o sofrimento, quando eu estou dizendo aqui que o sofrimento é uma pedagogia divina, não estou dizendo que Deus tenha prazer na nossa dor, no nosso gemido, no nosso sofrimento. Pelo contrário, o sofrimento, a dor, são passageiros, e o propósito de Deus é que a gente possa ter esses longos dias aí ao lado do seu filho, ao lado do servo fiel, onde poderemos viver eternamente. É isso aí. Beleza, pastor Willy. Meu irmão, muita riqueza. Amém. É bom te ouvir, né? Dá para passar um bom tempo aqui ouvindo mais aí da tua teologia, tua capacidade de argumentação. Mas não acabou ainda. Eu estou no finalzinho do meu tempo aqui, O ponto já me informou aqui, mas eu preciso aqui ainda concluir essa lição com o teu parecer sobre a parte aplicativa dessa lição. A gente estuda a questão teológica, a Bíblia ela tem o seu aspecto teológico, a Bíblia é teologia, mas também a Bíblia tem que ter aplicação. Se nós não aplicarmos a teologia em nossa vida, o conteúdo bíblico vai se tornar uma mera filosofia, um mero conceito. Então, obesidade teológica. Olha, legal. Isso aí é frase filosófica, viu? Não é nada, né? Gostei. Vamos lá, ó. Tem aqui uma proposta de assumirmos 2 compromissos. Eu vou ler ambos para que você possa tecer esse comentário conclusivo da lição, tá bom? Ó, primeiro compromisso. Conscientes da graça de Deus, anunciemos o seu convite. Segundo, conscientes da glória futura, vivamos com perseverança. Tá contigo. Amém. Bom, eu acho que essa missão de Isaías, que acaba sendo a nossa missão, né, de uma proclamação, cabe a nós essa missão extraordinária de falar dessa salvação que há em Jesus Cristo. Ele vem, cumpre a sua missão e passa o bastão, né? Isso. Passa o bastão. E agora a voz, a boca, que enquanto tem tempo, que proclama e manifesta as virtudes dele, é nossa, é a minha missão, é a sua missão. Então, eu acho que a gente olha com muita sensibilidade aqui para esse sofrimento. Esses 40 anos de ministério de Isaías foram 40 anos, não foi? Pois é. Mas esses 40 anos usados intensamente para ser e para viver o propósito de Deus, que acaba sendo uma representação da própria luta de Cristo, né? E nós somos agora nós temos agora esse chamado para ser essa proclamação.
Então, aqui eu acho que, primeira coisa, né, nós somos esses proclamadores dessa graça, mas ao mesmo tempo, no 55:6 ele diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto. E isso aqui não é só para os de fora, isso é para mim e para você também. Nós temos que viver com toda a intensidade esse momento da nossa jornada, né? Esse é o tempo que nós buscamos ao Senhor com todas as nossas forças. Que nós nos apeguemos a esse servo, mas que também sejamos um exemplo de servo. Amém. Nós temos uma boa referência, né, irmão? A gente tem que perseverar porque Jesus é a referência, é aquele que foi fiel até a morte, e morte de cruz, né? Como diz Paulo aos Filipenses, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que a este nome se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra. Então ele, né? Ele é a razão da nossa fé. Como diz a carta aos Hebreus, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, pessoal que está em casa, como é bom, né? Estudar a lição, estudar a palavra de Deus. A gente está chegando no momento final aqui do nosso estudo da palavra do Senhor. Mas antes da gente encerrar, eu vou pedir para o pastor Willy para que nessa consideração final ele possa também orar. Amém. Ore pelo pessoal de casa, por favor. Ore por esse programa para que continue inundando de graça e conhecimento os corações dos telespectadores. Em casa tem pessoas assim que perseveram na palavra, mas sofrem suas dores. Sim. E eu sei que Deus é misericordioso para ouvir a tua oração e abençoá-las. Amém. Vamos orar. Ô Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento em que nós estamos diante da sua palavra. Mas, antes de tudo, obrigado por esse servo maravilhoso e Senhor que alcançou as nossas vidas e a nossa história, Senhor. Obrigado por tua graça, Senhor. Sendo o Senhor e Deus, o Senhor saiu da sua glória e submeteu-se ao projeto soberano de Deus para que a redenção, a salvação, a sua misericórdia se manifestasse de maneira poderosa e especial sobre a nossa vida, sobre a nossa história, Senhor. Por isso nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai. Pedimos em nome de Jesus que, a exemplo do Teu servo perfeito, Senhor, nós sejamos transformados a cada dia mais de maneira especial e poderosa por Teu Evangelho, Senhor. Nos ajude, Senhor, a ser também, Senhor, seguidores do Senhor e fiéis ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa caminhada e da nossa existência, Senhor. Como disse o pastor Wilbert, existem momentos, irmãos agora que nesse momento estão passando por momentos desafiadores, momentos difíceis, mas nós cremos que o Senhor é aquele que nos sustenta e a nossa confiança está em Ti, Senhor. Por isso nós nos unimos nesse momento em oração e clamamos a Ti pelo nome do Senhor Jesus, pedindo que as Suas mãos poderosas e sustentadoras estejam estendidas sobre as nossas vidas. Pelo nome de Jesus. Amém. Pastor Willy, muito obrigado querido irmão. companheiro, Valeu. amigo, irmão. Deus Amém. abençoe os Amém. irmãos da IAP da Vila. Amém. Né? Amém. Que teu ministério seja profícuo na presença de Deus. Ele vai nos permitir de ter você aqui mais vezes com a gente, Amém. contribuindo com seus comentários. Muito obrigado, pastor. Vocês de casa, nossa gratidão, nossos cumprimentos. Não deixe de dar o seu joinha, curtir aqui a nossa programação. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva, compartilhe isso. A gente compartilha tanta coisa, né? Por que não compartilhar também essa programação que é vida espiritual, porque menciona a boa palavra do Senhor. Obrigado a todos, que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem a Escola Especial está de volta e conta com você.